Olá, turma. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos e nesta aula nós iremos abordar o assunto, o objeto de conhecimento, cálculo de áreas de figuras planas. Então nós vamos inicialmente calcular a área de uma figura muito conhecida, uma figura plana denominada de triângulo. Nós temos um triângulo ABC com vértice A, B e C, onde este triângulo ele apresenta as seguintes medidas. O segmento AB mede 12, o segmento AC 12 e o segmento BC mede 8. Logo, eu posso classificar este triângulo como sendo um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que apresenta dois lados congruentes. No entanto, eu quero calcular a área deste triângulo. A área de um triângulo qualquer, ela é dada por base vezes a altura dividido por 2. Então, esta é a equação no qual se calcula a área de um triângulo. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base para o meu triângulo em questão é o segmento BC. A altura é a distância que parte do vértice ao lado oposto, ou seja, este segmento. A altura é perpendicular a este lado, formando um ângulo de 90 graus. Esta altura ela tem a medida de 6 centímetros. Logo, nós vamos ter um triângulo com base 6, base 8 e altura 6. Basta substituir na seguinte equação que nós vamos ter. A área é igual a base, minha base mede 8, vezes a altura, no qual mede 6. Tudo isso dividido por 2. Então, realizando essa multiplicação e em seguida a divisão, nós teremos 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24. Então, obtemos 24 unidades de área. Tá? Por que unidade de área? Porque inicialmente eu não especifiquei a unidade dos lados do triângulo. Se o meu triângulo possui medidas que estão em centímetro, então lógico que a medida da área será centímetros quadrados. Se for unidades em metro, será metro quadrado. Como eu não defini, então unidade de área. Então a área deste triângulo é 24 UA, ou seja, unidade de área. Centímetro quadrado, metros quadrados, e daí vai dependendo da unidade em que estejam os valores dos lados do polígono. Bom, então nós iremos partir para uma outra figura, que é o retângulo. O retângulo é o polígono que possui 4 lados, ele é um quadrilátero, sendo que 2 lados são congruentes, os 2 lados paralelos são congruentes, 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque nós vamos ter 2 lados maiores, 2 lados menores. Então, os 2 lados maiores são congruentes entre si e os 2 lados menores também são congruentes entre si. De forma que, se eu denominar aqui como vértice A, vértice B, vértice C e vértice D, se o meu segmento AC mede 2, logo o segmento oposto, o BD, será 2, será congruente. Se o meu segmento CD mede 12, então o segmento oposto AB também terá a medida de 12. Tá? Então, dando prosseguimento para se calcular a área de uma figura
plana de um retângulo, nós teremos a seguinte equação. A área é igual a base vezes a altura, onde a minha base equivale ao maior lado. O maior lado ou a largura. É o que nós denominamos de base. Então, 12 no caso. Vezes a altura deste triângulo, refere-se ao comprimento do mesmo. Ou seja, a profundidade no qual ele vai possuir lateralmente, que equivale a 2. Então, para obter esta área, basta realizar essa multiplicação. 12 vezes 2, 24. Suponhamos que as nossas medidas estejam em centímetros. Então, a unidade final será centímetro quadrado, pois a unidade de área sempre será elevada a 2. Será metro quadrado, centímetro quadrado, decímetros quadrados e assim por diante. Então, dando prosseguimento, nós iremos calcular a área de um outro polígono. Vamos calcular a área de um trapézio. Trapézio também é um polígono que possui 4 lados, sendo 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Onde o trapézio ele é a figura que vai possuir duas bases, uma base denominada de base maior e uma base denominada de base menor. Onde eu vou ter aqui meu trapézio. Então, nós temos aqui um trapézio, a base menor, mede 4 centímetros, e a base maior mede 8. Nós temos lados não paralelos, que são esses lados laterais. Certo? E as duas bases, a base menor e a base maior. Temos também que a distância entre a base menor para a base maior é um segmento perpendicular, formando com a base maior um ângulo de 90 graus, denominado de altura. Ou seja, essa é a altura do trapézio. Então, nós temos os seguintes elementos: base menor, base maior e a altura e os lados não paralelos. Para se calcular a área de um trapézio, nós iremos obter esta área a partir da seguinte equação: base menor mais base maior vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá? Onde a minha base menor para este trapézio é a menor base, lógico, mede 4 centímetros. Então, vou ter 4 da base menor, mais a base maior e a base inferior, 8. Base maior, 8. Vezes a altura. Suponhamos que a altura desse trapézio seja 6. Tudo isso dividido por 2. Vezes 6 da altura. Então, temos base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Logo, essa área será... Lembrando das regrinhas de expressões numéricas, devemos sempre realizar a continha que está dentro do parênteses. Então, dentro do parênteses, nós temos uma adição. 4 mais 8, 12. Então, 12 vezes 6. Onde nós vamos obter um valor de 36.
aliás, 72. 12 vezes 6, 72. Tudo isso dividido por 2. Logo, nós temos que 72 dividido por 2 resulta 36. Então, o valor final é 36 centímetros quadrados, que é a unidade de área. Bom, dessa forma nós calculamos a área das seguintes figuras: do triângulo, do retângulo e do trapézio. A área do quadrado, ela vai ser calculada de forma análoga à área do retângulo. Base, dado um quadrado qualquer aqui, nós vamos ter base vezes a altura para calcular a área do quadrado. Como um quadrado é um polígono que possui 4 lados congruentes, iguais, a base ela é igual à altura. Por esse motivo, para se calcular a área de um quadrado, eu vou ter, se eu represento aqui a medida do lado com uma letra L, eu vou ter L ao quadrado para calcular a área do quadrado. Ou seja, basta levar a 2 a medida do lado do quadrado e eu vou estar achando, calculando, obtendo a sua área. Suponhamos que este quadrado ele possua um lado de 12 centímetros. Então, a área dele será 12 elevado a 2. Logo, a área deste quadrado é igual a 144, pois nós temos 12 vezes 12, 144. Unidade de área. Se a unidade do lado do quadrado está em centímetro, então a área será centímetro quadrado. Tá? Então assim nós finalizamos a nossa aula calculando a área das figuras planas, dos polígonos triângulo, quadrado, retângulo e do trapézio.